A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, 15º domingo do tempo comum. E a liturgia nos convida para que juntos possamos tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir em nossa vida. Por isso devemos nos questionar: temos dedicado tempo para lermos as Sagradas Escrituras, para nos aprofundarmos sobre os acontecimentos, as ações e as palavras de Jesus e também de toda a riqueza que nos é transmitida a partir da Sagrada Escritura? Temos dedicado este tempo ou temos usado do argumento: não tenho tempo para isso, meu dia é muito corrido, as minhas preocupações são outras? E a liturgia de hoje nos chama essa atenção para voltarmos a nossa atenção e reconhecermos a sua importância e centralidade para a nossa vida. A primeira leitura nos garante que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida, nos dá esperança, nos indica os caminhos que devemos percorrer, assim como nos dá o ânimo para intervirmos no mundo. É essa palavra que nos fortalece a cada dia e por isso devemos nos aproximar, devemos conhecê-la, ter intimidade, para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, madura e concreta. Por isso que na primeira leitura nos lembra que esta palavra é sempre eficaz e produz sempre efeito, embora não atue sempre do modo como nós queremos, de acordo com os nossos interesses e critérios, mas ela sempre produz o seu efeito, independentemente do tempo ou do lugar onde estejamos. Essa palavra ela não retorna sem fazer o seu efeito em nossa vida. Por isso, quando nós estamos em algum momento de oração, um momento de partilha, um momento de alguma celebração litúrgica, alguma palavra nos toca profundamente, que aquilo é capaz de nos transformar e dar um sentido novo à nossa vida. E aqui se mostra a sua eficácia. Ela produz frutos. E o Evangelho nos propõe, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos essa palavra e assim nos exorta a sermos terra boa, disponível para escutar as propostas de Jesus, para acolher e para deixar que elas deem abundantes frutos na nossa vida a cada dia. Essa passagem bíblica, esse evangelho tão conhecido da parábola do semeador, nos coloca essa reflexão para sermos essa terra boa. E por isso nos garante que também o reino proposto por Jesus será uma realidade, onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade. Ou seja, não é somente uma alegoria, não é somente uma ideia, é algo concreto. Portanto, devemos acolher esta palavra que nos transforma. E, diante dessa realidade, nós nos deparamos com este evangelho tão rico de significado. Hoje e nos próximos domingos, o Evangelho de Mateus nos apresenta e nos apresentará parábolas de Jesus. E hoje, esta parábola do semeador nos manifesta esta atenção, esta exortação para que possamos ter diante da palavra de que forma devemos acolher. Para isso, devemos entender que a parábola é uma imagem ou comparação, através do qual se ilustra uma determinada mensagem, ou seja, Jesus
se fazia compreensível. Ele não queria se exibir por falar palavras difíceis, por falar coisas bonitas, mas muitas das vezes as pessoas não entendiam. Não, Jesus se fazia compreensível, didático. Ele estava preocupado para que a sua mensagem fosse acolhida. E da mesma forma, assim, devemos ter essa atitude de compreender e acolher essa mensagem através dessa parábola. Nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde nos apresenta 7 parábolas, através dos quais Jesus revela aos discípulos a realidade do reino. São conhecidas como as parábolas do reino. E aqui a preocupação do evangelista Mateus, ao narrar para a sua comunidade, é justamente a vida cotidiana da sua comunidade. Por isso as parábolas nos exortam, nos animam, nos ensinam e ao mesmo tempo nos fortalecem na fé, para que possamos compreender a partir de uma linguagem simples, de uma linguagem simbólica, e aí possamos captar o sentido daquela mensagem. E justamente nesta parábola do semeador, tão conhecida por cada um de nós, mas devemos ter clareza, mais do que saber as diferenças de terreno que o Evangelho nos apresenta, o terreno cheio de pedras, de espinhos e a terra boa, mais do que saber as diferenças entre essas imagens que Jesus nos coloca, o importante é perceber como a palavra é acolhida. A pergunta é essa: como a palavra é acolhida? E assim nós já sabemos que a semente lançada é a própria palavra de Deus, lançada ao mundo, lançada em nossos corações. E esse terreno de pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas vezes nós estamos nos grupos de orações, nas pastorais, nos movimentos, na celebração da Santa Missa, nós ouvimos a palavra, nós a acolhemos com tanta alegria, mas ainda faltam raízes, ou seja, é momentâneo, é passageiro. E diante de um sofrimento, diante de uma perseguição, a primeira reação é a desistência. Não quero isso para a minha vida, é demais. Que essa parábola nos coloca esse terreno cheio de pedras. Depois nos apresenta um terreno de espinhos, em que nós ouvimos também com alegria essa palavra, mas as preocupações, as ilusões da riqueza sufocam a palavra. O que é que tem tirado a tua paz? Nós temos nos preocupados de forma exagerada. Somos constantemente estimulados. Nossa vida é muito acelerada. E por isso, muitas das vezes, nos encontramos entre espinhos. As preocupações, as ilusões sufocam e não temos tempo para meditar. Não temos tempo para dedicar uma atenção de qualidade à oração, à leitura da palavra, à partilha na comunidade. E por isso não damos fruto. A nossa oração não dá fruto, a nossa vida não dá fruto, nosso ministério não dá fruto, a nossa comunidade vive vazia. Por isso, nós nos encontramos muitas das vezes nesse terreno cheio de espinhos. Mas Jesus nos apresenta a terra boa, é aquele que ouve e compreende a palavra, e aí vai produzir frutos. Por isso, diante dessa mensagem que Jesus transmite aos seus discípulos, assim como a cada um de nós, qual atitude tomar diante da palavra de Deus? Com um coração cheio de pedra, um coração de espinhos ou uma terra boa? De que forma nos apresentamos diante da palavra de Deus? Por isso,
Muitas das vezes nós estamos com um coração duro, materialista e disponíveis, porque nós queremos agir, nós queremos fazer a vontade de Deus. Para isso, devemos a cada dia pedir a força e o auxílio do Espírito Santo para nos fortalecer, nos dar os seus dons e carisma. Temos aqui neste Evangelho uma exortação para acolhermos a palavra de Deus, sem deixar que as dificuldades, os acidentes da vida afoguem e tornem esta semente estéril e sem vida. Coloquemos a nossa confiança no Senhor para que Ele nos capacite a cada dia e assim possamos ser esta terra boa para dar frutos e frutificar. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.